Para a gente começar o segundo bloco, então, a gente tinha ficado um detalhe da pergunta da Karina que eu não tinha visto. Tá? Ela tinha perguntado sobre vinhos veganos, a gente comentou, né? Sobre, vale, já que eu comentei neles, né? Clarificar, o grande gargalo dos vinhos, de vinho não ser vegano é clarificante, porque a gente tem grandes clarificantes de origem animal, desde os primórdios lá. Os melhores clarificantes que tem para vinho tinto é clara de ovo, veja só, clara de ovo. É bem comum se vocês procurarem aí, sem se vocês encontram um vídeo de alguém na França, por exemplo, do lado de uma barrica ali, normalmente eram 2 claras por barrica, batendo as claras e pondo no vinho, porque era um bom clarificante. E a clara mais que a própria albumina, né? Porque a clara largava alguma coisa de proteína, deixava o vinho mais volumoso e tudo mais. Para todos os vinhos veganos é abdicar desses clarificantes que são bons, né? Depois tem lá gelatina, que é tipo como gelatina para comer, né? Só que com grau para vinho, cola de peixe, e tem uma porrada de clarificantes. Vegano não pode usar, então para declarar vegano, tu tem que fazer uso só de clarificante ou mineral ou sintético. É tão complicado assim? Não. É bem fácil. Só que algumas vezes talvez tu vai ter que abdicar de uma especificidade de um clarificante para poder atender a esse público. Mas a pergunta que não tinha sido respondida é aquela que perguntou ali, que era a questão que ela julga como preconceito com as uvas americanas. Que aí eu deixo a palavra com ela para ela fazer a pergunta, porque eu não fiz isso semana passada, não deixei ela falar, porque eu não percebi o resto dela. Então pode falar, Karina. É Então, uma questão interessante. primeiro Deixa eu... quando eu me deparei com essa denominação assim, vinho vegano, eu me assustei, porque eu pensei, ué, mas se é de uva, como é que não é vegano, né? Aí eu fui pesquisar. Eu falei, como assim? O negócio é feito de um vegetal, como que não é vegano, né? Aí pesquisando eu descobri mesmo essas substâncias aí que você falou, né? Da gelatina do peixe e tal, e da clara de ovo. Aí, olha só, fiquei pensando, né? Nunca tinha imaginado um negócio desse. Mas aí eu sempre estou procurando até, olhando os rótulos para ver se eu percebo essas coisas, né? Para a gente identificar. Sobre as uvas americanas, é que a gente já teve uma conversa, uma questão outro dia com a prof. Flávia, e, e aí ficou assim, para mim, não ficou bem explicado. Daí por isso que eu pensei que você poderia, de repente, dar uma orientação melhor. É, como a gente sabe que são uvas que são melhores para comer, ou para fazer doce, ou para fazer geleia, ou para fazer suco, ok, eu entendo, né? Eu entendo que ela não é uma uva para vinho, né? Não é uma uva legal para vinho. Mas pensando na democratização do vinho, em ser um vinho mais acessível, assim, para a maioria das pessoas, que na verdade a gente. É que eu tenho, sei lá, eu acho que eu tenho uma memória afetiva, assim, com vinho de colônia, sabe? Eu acho que até no começo das aulas, quando a primeira conversa que a gente teve, eu até comentei sobre isso, sabe? Que eu tenho esse negócio, na minha família misturava água no vinho, botava açúcar, fazia açúcar e dava para as crianças tomar. Eu tomava, né? Então a gente fica com essa sensação assim que era um vinho legal, sabe? Era um vinho bebível assim, e ok. Aí hoje eu percebo assim que é realmente isso, sabe? Parece que é um preconceito, assim, que é um vinho que não presta, que é um vinho que é, como que você falou antes? Você falou sem vergonha, né? Parece que é um vinho sem vergonha, mas mas é o vinho que a gente tinha, que a gente sempre teve, e é um vinho mais acessível. E pensando em democratizar, será que, que não está errado achar que não é um vinho bom? Por que não pode ser um vinho bom? Depende do que a pessoa espera também do vinho, né? Se é um vinho para tomar, se é um vinho de garrafão. Eu gosto muito, sabe, de ter um garrafão assim de um Bordeaux, assim, para eu tomar de vez em quando. Mas assim como tomar assim meio como alimento mesmo, sabe? Como na refeição, assim, não
pensando num grande vinho mesmo, de ficar imaginando, ai, qual é a sensação, o que que tem, o que que não tem aqui, sabe? Mas tomar como alimento mesmo. E daí, quando eu lembro, assim, das colônias mesmo, dos colonizadores, que era o que eles tinham para fazer, né? Então, eles faziam aquilo. Então, por que desprezar tanto esse vinho, sabe? Às vezes eu penso assim, será que é como a gente pensar na cerveja? Quando a gente pensa assim, ai, tomar uma Brahma, uma Skol e tomar uma cerveja artesanal, né? Dá para fazer essa relação com esse vinho? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Tá mutado, professor. Eu vou pegar um café. Eu não vi que estava mutado, mas eu estava pegando um café, então vamos esperar passar o barulho aqui. Vou tomar dois. Não gostei desse café comprido, quero um café curtinho. Mas o que eu estava dizendo para vocês, deixa eu só encerrar aqui. Tá lenta hoje, tá com frio, não sei o que está acontecendo. Essa questão é interessante, assim, porque ela suscita várias questões, assim, que passam por várias coisas que a gente falou. A primeira delas é o que é bom, o que não é. E o que tem qualidade, o que é ter qualidade, o que não é, o que não é ter qualidade. Assim, de partida, a gente tem que ter muito claro isso, como a Karina disse. Essas uvas são muito legais para comer, muito legais para comer. Tanto que se vocês comerem Cabernet, não sei se alguém já comeu Cabernet Sauvignon alguma vez na vida. Eu acho que é uma das grandes decepções da vida do enófilo é lá e come. Tá, ele fica feliz porque ele vai lá no pezinho e come, mas é horrível. E não é uma uva para comer, é uma uva que tem, que é tânica, uma uva que se não está bem madura tem um gostão de pimentão mesmo, tá? É um aroma tão intenso assim, parece que está mastigando um pimentão. É pequenininha, tá? Não tem suco, é pura casca, aquela casca fica na boca ali, amargando e tudo mais, né? Então, realmente, é uma uva muito boa para comer. E que não precisa comer a casca, né? Que é muito legal, porque a uva vinífera não acontece isso, né? Quando a gente pega uma Isabel aí no mercado, apertar ela estoura, né? Sai só o globinho, ele é muito mais gostoso. Tá, e o vinho que ela produz tem qualidade? Assim, ó, a gente precisa distinguir que eles são muito distintos porque de partida tu tem uma uva com uma acidez mais agressiva, tem muito ácido tartárico nela, então não adianta nem tomar lolática para tentar melhorar, porque ele vai ficar ácido, é a natureza dele. Não é um vinho que vai envelhecer, não é um vinho que tem capacidade de tanino. Não é só macerar mais, não. É da natureza dela não ter tanto tanino e de ter um cheirinho de morango, assim, no geral, de frutas vermelhas. Com aquele cheiro, e talvez seja o que mais se aproxima ao que a gente chama de cheiro de uva, que não tem nas viníferas, tá? Aquele cheirinho de uva, como se fosse ali o babalu, um negócio assim, não tem. O vinho vai ter esse cheiro, o vinho não vai ter das viníferas, mas é um vinho possível. Pode fazer um vinho comum de qualidade? Pode. Não vou dizer assim, que a maior parte do vinho que tem no mercado aí de mesa não é péssimo, mas não é maravilhoso. E aí, infelizmente, algumas vezes é uma questão de demanda mesmo. Tem demanda para tu fazer um vinho suave para vender para mercado, tá? Vamos deixar bem claro isso. Vamos vender ali no Angelone, Carrefour, sei lá eu. Mais que R$ 20? Não. Hoje tu deve ter aí vinho de mesa abaixo de 10, de R$ 12. Não sei quanto é que deve estar um country wine. Vamos descobrir aqui no Google. Pareceu tudo menos o que eu queria. Country wine é R$ 15,90 numa loja de vinhos, ou seja, no supermercado deve estar menos, tá? Deixa eu botar aqui no shopping. Mas, enfim, o fato é difícil que a gente consiga R$ 12 na Magazine Luiza aqui, ó. Então, imagina, o problema maior é esse, tá? É vocês conseguirem, conseguir agregar valor num produto que as pessoas tendem a comprar por preço. Tem possibilidade? Tem, tá? Tem. Essa vinícola que a gente tem, inclusive na quinta que vem tem que estar lá, que a gente tem parceria para os experimentos, eles têm um Bordeaux de 40 e poucos reais. Eles vendem, tá? Vendem. Claro, só que aí é que tá, mas por que não vende a mais de 20 no supermercado, por que vende na vinícola? Porque os caras estão em Canela e eles têm, o público deles é turista. Turista não funciona como o público de supermercado. A gente sabe, a gente quando viaja, a gente
se permite aí. O cara, quando vai para Floripa e paga R$ 40 a caipirinha ruim na beira da praia, ele está fazendo isso, ele está comprando vinho de 16 por 40 quando ele vai em panela. Não estou comparando bem, porque eu acho que o de lá é melhor, mas enfim. Uma das grandes questões é como é que tu agrega valor numa coisa que é meio que commodity, né, que é barato. Agora, e aí é uma coisa que é interessante dizer, que existe alguma possibilidade. Essa possibilidade de turismo sempre é possível. Essa coisa de memória afetiva nos lugares em que ela faz sentido também é possível, tá? A minha avó, por exemplo, já faleceu ano passado, 103 anos, se tomava vinho todos os dias. E uma colher de mel no café da manhã. Eu tentei fazer isso, mas eu acho que não fez a menor diferença, né? É que todo o resto que eu faço, assim, não dá jeito mesmo, mas vamos lá. É que eu acho que eu tomo mais do que um copinho, ela tomava um copinho de vinho por dia. A avó gostava do vinho de colônia. Às vezes, inclusive, eu achava que os vinhos que a gente levava para ela não eram bons, né? Aquela coisa que a gente acha que o cara que faz no porão faz melhor do que a empresa, nem sempre. E os últimos, já tinha começado a estudar, eu disse, não, tá muito ruim. Aí eu achei uns vinhos melhores para ela. Só que vinhos melhores para ela não era Cabernet, não era Merlot, não era vinho fino, era vinho comum. Ela não gostava, ela não se enquadrava naquele gosto. Por quê? Porque ela gostava do tal do gostinho da uva. E eu acho que isso é importante a gente pensar, porque, por exemplo, ali pertinho de Floripa, a gente tem Nova Trento, com turismo religioso, que não tem normalmente assim um público extremamente conhecedor de vinho, mas que quando toma vinho comum. E que vai lá visitar santuário, e aí consegue, por que não faz esse cara desviar ali na vinícola e tomar um vinho que ele quer mesmo, aumenta um pouquinho o preço, talvez, para agregar, evidente, mas o cara pode estar levando ali a 25, 30, quando muito um vinho comum, típico dali, um produto regional, a uva não é de lá, na verdade, mas enfim, né? quase toda não é de lá, para não dizer assim, tem pouquíssima uva de lá, mas tem uma produção de vinho, muito ligada, inclusive, com questões religiosas. E tu não pode aproveitar isso? Claro que pode. Né? Claro que pode. Tem um movimento acontecendo, assim, discreto, mas acontecendo, de se falar em resgatar o Isabel. Eu odeio o Isabel. Eu sou um desafeto da Isabel, mas porque eu odeio, eu não acho que os outros possam não gostar. E eu não acho também que se eu trabalhasse isso, eu não poderia ganhar dinheiro com eles gostando e eu vendendo para eles. Né? E mais ou menos nessa leva. Que se encontra com o assunto da aula de hoje, né? Quando a gente falar de Brasil, aí, a uva que permitiu que o Brasil tivesse vinho era Isabel. Então, até, deixa eu dizer aqui, 80 anos atrás, talvez, a gente não tinha outra coisa. Antes só tinha vinho comum. Essas que eles disseram que os italianos trouxeram na bagagem, isso aí nem, vocês trouxeram, acho que nem existe mais, porque não deu conta aqui, né? O cara chegaram numa selva, porque era a realidade deles, né? E essas mentiram, inclusive. Né? Eu acho que inclusive seria um grande erro a gente eliminar elas da história vitivinícola, não dizer que foi importante essa uva para que a gente pudesse ter vinho hoje, para que a gente tenha hoje vinho nobre, Cabernet Sauvignon de mais de 14%, Merlot, o que for, deve ter muita Isabel. E digo mais, nas grandes empresas tem que ter muita Isabel para tu ter um vinho nobre para poder pagar as contas. Né? Vocês acham que a Salton vive de quê? Vive de chalice de presidente. A Aurora vive de country wine, por aí vai. Sangue de boi. Sim. E eu acho que o último ponto que é importante do que a Karina diz, isso é uma briga que eu compro, assim, com ainda bem que a gente nem se conhece pessoalmente, não é uma coisa assim que eu fico, mas vamos lá. Tenho muito sommelier aí, no Sudeste, sobretudo. Aí eu estou dizendo São Paulo, vamos lá, vamos falar bem claro. Porque o Brasil tinha que parar de produzir vinhos de uvas americanas. Tá bom, o que tu vai fazer? Num país que já toma quase nada de vinho, tu vai tirar o vinho que as pessoas tomam, porque é o que elas tomam. Tu acha que o povão toma o quê? Tu acha que o cara que tem... A gente tá falando num país que as pessoas não têm dinheiro para comer. Algumas não, muitas. Aí tu tá dizendo que do pouquinho daquele que o cara guarda, as famílias fazem um esforço ali para ter um mínimo de conforto, ela compra uma garrafa de vinho por mês, por ano, talvez. Qual que ela compra? Esse. Tu vai conseguir fazer no mesmo preço vinho de uva vinífera? Provavelmente não. Mas vamos supor que tu consiga. Será que ele vai ser tão bom pro cara? Não. O cara tá procurando vinho com gosto de uva, com baixo teor alcoólico. Ele nem percebe isso, mas ele gosta, não quer aquele vinho extremamente alcoólico, não quer um vinho muito tânico.
talvez não se importe que o vinho seja muito ácido, porque na maior parte das vezes é bem cheinho de açúcar, e aí a acidez fica ali mascaradinha. Tem sentido tu dizer que não tem que parar de fazer isso? Não. Não. Olha qualquer gráfico de consumo aí de vinho no Brasil, tu vai ver que o que se vende de vinho é baixíssimo. E outra coisa, e desse baixo consumo de vinho fino é tudo importado. Tudo é claro que é um exagero da minha parte, né? Mas é muito mais vinho importado, é praticamente 2 para 1, né? Então a gente vende muito menos importar, a gente vende muito menos vinho fino do que nacional do que importado, né? Então, do meu ponto de vista, não faz o menor sentido esse tipo de conversa. Acho que é uma conversa muito distante do mundo. Eu acho que, às vezes, esse tipo de pessoas, eu acho que eles não vão no super. Eu gosto muito do supermercado, não sei porquê, assim, não é por isso que eu estou falando, assim. As pessoas, elas não circulam no mundo, assim. Então, elas circulam no mundo, elas vão entender que 60% do Carrefour é vinho comum. Quando não é vinho comum, é sangria. E é muito melhor que eu consiga vender vinho comum para o cara do que eu vendo sangria. É que a realidade dessas pessoas não é essa. E nem das vinícolas, que a probabilidade de um vinho fino ser mais barato é baixa. Vai aumentar custo. A matéria-prima já é muito mais cara. Uva comum, tu compra aí, deu uma crescida de preço. Nós vamos dizer ali que R$ 1 o quilo. Uva fina, a gente estava falando de 2 e tanto, 3, 4, 5, uma uva decente. Qual é o vinho que tu vai fazer de menor valor? Gastando mais, não tem como. Tá? E acho assim, ó, eu não vi o pedido da Josi aqui, tá? Realmente acho que eu não tô nem conseguindo pedir, diz para ela sair totalmente e entrar de novo. Às vezes ela fica tentando reentrar ali, atualizando e não dá certo. Mas que assim que ela apareceu, eu vejo aqui. E acho que eu acho que é uma missão, eventualmente, para alguns de vocês aí, quando se formarem, de trabalhar exatamente nisso, de fazer com que isso seja um nicho possível. Ah, vai ser possível em todo lugar? Não, não faz o menor sentido tu querer fazer no Vale dos Vinhedos lá, que ó, temos vinho de um... Tá, até talvez assim, por questões históricas, sim, o Isabel. Não faz o menor sentido tu querer fazer assim uma grande produtora de vinhos comuns no meio do Vale dos Vinhedos. Mas em Nova Trento é muito possível. Em Uruçanga é assim, Uruçanga tem uma uva híbrida, que é a Ariete. Os caras têm uma indicação de procedência para uma uva híbrida. Tem sommelier que fica, quase que eu falei palavrão aqui, mas os caras ficam danados, assim, porque a indicação de procedência não tem a ver com qualidade em si, assim, qualidade analítica, tem a ver com certificação de costumes, em palavras grosseiras, tá? E acho que Nova Trento para mim é um lugar que os caras deveriam olhar e tentar emplacar essa. Tem um fluxo enorme de turistas. Esse público não é um público, na maior parte das vezes, consumidor de vinho fino. Cara, dá um jeito lá, faz, cria uma marca coletiva entre todas as vinícolas lá, numa dessas aí, ó, esse é o vinho da Santa, né? Olha que bobagem que eu estou dizendo, mas enfim, é claro que não ia ser um marketing tão estúpido assim como eu estou dizendo, mas eu acho que é possível fazer esse tipo de coisa, tá? Fora as outras coisas de colônia, efetivamente, tá? Vamos falar, porque eu tento imaginar que a maior parte da gente está ou deveria estar em Santa Catarina, então não adianta eu ficar falando do resto do mundo, mas vamos falar ali, ela conseguiu entrar. Vamos falar ali pertinho de Floripa, ali, como é que é? São Bonifácio, como é que chama aquela outra lá? Angelina, tá tudo ali perto. Os caras podiam também ir nessa levada de colônia, efetivamente, oferecer o que se faz na colônia, que não é Cabernet Sauvignon. Se fosse na Itália, seria. Não seria Cabernet, seria Sangiovese, provavelmente, mas, enfim, não é. A nossa realidade é essa. Eu acho que sim, isso é possível. Talvez seja até necessário. Mas, em definitivo, assim, fazendo um gancho com análise sensorial, a gente tem que ter muito claro que existem vinhos que a uva americana é sempre um degrau abaixo da uva vinífera para vinho, mas que existem vinhos de qualidade americana, existe vinho de qualidade, sem qualidade de uva americana, e existe vinho de qualidade de uva vinífera e sem qualidade de uva vinífera. Eu já tomei coisa vinífera assim, que era melhor ter tomado um bordozão ali, que ele estava melhor, parecia mais o que ele era para ser. Tá? E eu não gostar de Isabel, por exemplo, não me dá o direito de achar que toda Isabel é ruim, né? Ele não vai me agradar, mas tem Isabel possível, tem Isabel não possível. E tem, inclusive, Isabel muito bom.
Tem um dos enólogos da Shandong, tem um lendário Isabel Rosé, que eu nunca provei, que diz que é excepcional. Eu não sei se eu vou conseguir, porque Isabel realmente não é muito a minha praia, mas diz que tem. Diz o meu orientador que um dia levou. Vem cara do Manfred fazer isso. Ele levou a garrafa assim, sem rótulo, nem nada, numa confraria acho que é a Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho, que via de regra, bom que isso fica gravado assim, é lindo de dizer, mas via de regra é um povo muito chato. Desculpem, mas é importante a gente dizer isso entre a gente, porque é o público que vocês vão trabalhar. Que vai grudar lá, vai perguntar o que é maceração carbônica, só para te testar. Aqui em Porto Alegre, tinha um cara. É um professor, inclusive. Aí, quem é de Porto Alegre, dessa área, talvez já tenha entendido de que eu estou falando. Tem um sujeito que não compra nada, que ele só vai para te testar, ele faz perguntas ridículas, né? Eu acho que ele fica ali a semana inteira estudando qual vai ser a pergunta que eu vou fazer para tentar deixar ele sem resposta. Por isso que eu acho que a gente precisa ter, assim, um background bom para conseguir responder para esse tipo de gente. Embora sejam clientes, assim, olha, não só não preferenciais quanto ruins, que o cara só vai, toma a degustação e vai embora. Esse era o modus operandi. Mas, enfim, eu falei, eu até me perdi aqui, porque eu lembrei desse caso emblemático, eu esqueci exatamente o que eu estava dizendo, mas qual era o ponto que eu estava ligando uma coisa com a outra, que vocês tinham que conhecer? Era a garrafa que o colega levou sem rótulo. Do caso de Isabel. Aí É, ele levou o Isabel Rosé. Todo mundo tomou maravilhoso. Isso aqui parece não sei o que, parece não sei das quantas da Itália, parece. Aí, gente, é o seguinte: isso aqui é o Isabel do fulano de tal. Eu já ia quase dando tiro lá, né? Porque o cara fica muito danado de dizer assim, né? Vai, eu adorei um vinho comum. E tem possibilidade, gente. Tem possibilidade. Raras, tá? Isso aí não vai acontecer todo o tempo. Não, e outra coisa também, né? Talvez outra reflexão que a gente pode fazer é balizar também quem é o grande conhecedor de vinho, porque na ideia deles, todos eles conheciam horrores, eles conseguiram, eu acho muito difícil, tá, confundir, assim, né? Vinho puro, efetivamente, americano aí, vinífera, é muito difícil, se tem uma diferença grande ali. Híbrido até é mais difícil, tá? Tem muito vinho híbrido aí, a Epagre, em videira, tem muito vinho híbrido que às vezes tu fica meio na dúvida ali, se ele é vinífero ou não. Mas Isabel puro, assim, é meio difícil. Mas bem feitinho é outra vida, né? Independente de a gente identificar ou não como um vinho que é de uva americana, fazer um vinho bem feito vai ser diferente, seja para uma Isabel, seja para uma uva vinífera, né? E tem gente ganhando 70, 80, não sei, R$ 90 numa garrafa, deixa eu descobrir aqui, de vinho Isabel. Eu acho que os guris estão exagerando um pouquinho, mas eu acho que eles estão certos. Afinal de contas, tem gente para comprar, tem que ter gente para vender. Vamos ver quanto é que está aqui. Aventura, Garage, Rosé, White Isabel. Veja só, carne nacional. 70, R$ 70. Vale, vale eu deixar a internet de vocês um pouco lenta para mostrar que realmente não é eu que estou inventando aqui. Vamos ver. mas então, Inclusive, Juscelio, dá trabalho fazer isso. é isso que eu queria entender, sabe? Que de repente vai começar um movimento de valorização dessas uvas e a galera vai botar preço, sabe? Nisso aí. É isso que eu não entendo, sabe? Por que acham que né, é inferior, é um vinhão lá, né, como você falou, um bordosão e tal, mas aí de repente alguém resolve botar preço, e alguém resolve valorizar, e daí os metidos da besta vão gostar, sabe? É isso que eu não entendo. Daí agora ninguém gosta, daí de repente todo mundo vai começar a gostar, só porque tá caro. É isso? E também Eu acho que a concordo quando parte você. fundamental é essa, né? Eu concordo quando você diz que se quando, né, quando você falou que se trocar todas as uvas, o Brasil vai começar a consumir. Eu também não acho que isso vá dar certo. Concordo com o teu pensamento. Eu acho que tem que continuar mesmo nesse estilo que é o que a grande maioria das pessoas tem acesso, né?
eu não gosto muito de moda, mas de moda não estou dizendo de roupa lá, né? De moda, de modismo, mas existe e funciona, e eu acho que tem aquela máxima antiga, né, que enquanto uns choram, outros vendem lenço, e é isso aí, então, acho que tu tem que estar ali. Posso dizer que os guris estão errados, a gente, entre colegas, a gente acha que R$ 70 por um Isabel Rosé é um pouquinho exagerado. Tem gente pagando? Tem. Mesmo caso lá desse vinho comum, suave, a 40 e tantos reais. Tem quem pague? Tem, eu acho que quem sou eu para dizer que há algo errado nessa relação que um está pagando e o outro está vendendo ao preço que o cara quer pagar, né? Enfim, claro, eu acho que é muito antes que eu tomar um Isabel Rosé de R$ 70, eu prefiro tomar um miolo rosé, seleção rosé, que deve estar R$ 30. Para mim ele entrega muito mais, é um preço melhor, só que não posso dizer que está errado fazer um Isabel. E vou te dizer, assim, olha, pra cá, eu não provei esse vinho da Aventura, mas para a forma como ele tá, que está num rosinha, assim, muito bonito, você deve dar um trabalho tremendo, porque é difícil, Isabel larga muita cor, mal foi esmagada, já começa a dar cor, aí prensar ela direto é difícil, porque elas são muito polposas, e aquilo ali faz um escarcéu, assim, começa a voar, é que nem tu apertar com a mão, você começa a voar no teto, assim, é difícil trabalhar com uma americana para prensagem direta. E talvez seja isso que eles tenham feito, inclusive, porque, deixa eu ver se eles dizem aqui. Ó, prensagem direta, tá vendo, gente? Olha só, um exemplo bem claro do porquê que eu fico lá, né, insistindo em algumas coisas. Porque essa cara de vinho está claramente justificada com o que diz aqui embaixo, ó, que é a prensagem direta das uvas inteiras. E dá um trabalho tremendo para Isabel. Tá vendo? Esse vinho dessa cor aqui, tu não faz com Isabel Macerado. Por isso que eu acho que eu fico lá assim, insistindo, né, perguntando para isso, porque vocês vejam uma ficha dessas. Ela é uma atividade legal, assim, se vocês quiserem fazer, assim, descompromissado no fim de semana. Não sei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas se gostar lá, quiser trocar, brincar com o marido, com a mulher, com não sei quem, abre uma ficha qualquer de vinho e tenta dar uma lida. Essa aqui é bem curtinha, mas vê que ela já deu uma informação aqui que faz diferença, que a gente consegue olhar para esse vinho e perceber, pô, vinho rosinha assim provavelmente não é um vinho de maceração. É um vinho, e de fato está dizendo aqui, né, um vinho de prensagem direta. Eu tô curioso por esse vinho deles, tá? Deve ser o melhor vinho de Isabel que a gente tem no mercado. Não, porque tem um trabalho, enfim, cuidadoso aqui. Mas eu não pago 70, e tem lugares que estão 90. Mas tem quem pague, não posso criticar. O que mais que eu queria dizer para vocês? Não, e eu acho que assim, realmente, quem tem possibilidade de fazer diferencial com vinho comum, deveria fazer. Acham que o Canadá faz o quê com o Ice Wine de Weidel? Eu falei dele semana passada, acho que foi semana passada, né? Ele tem uma uva, pode procurar isso, procurar por uva Weidel, tu vai descobrir que é uma uva híbrida. Eles fazem vinho congelado dela, que sai mais barato, né, do que o vinho da uva vinífera congelada, porque ela, enfim, né, claro que é mais resistente. Eu ganho muito dinheiro com isso. Tá, tô dizendo que a gente vai ter que fazer agora um vinho congelado de Isabel no Brasil, não, porque nem tem clima para isso, evidente, né? E outra, copiar nunca foi um modelo que deu muito certo, não é igualzinho aquilo, não é igualzinho. Mas tem alternativas, tá? Tem alternativas. Acho que o Vale da Uva Guete é um caso interessante, mal aproveitado, tá? A gente, nesse curso, não é tanto do enoturismo, mas eu acho que pode ser um lugar em que a gente vai trabalhar. E é importante que a gente comente algumas coisas. Eu não entendo, por exemplo, como é que o pessoal do Vale da Uva fez a, a indicação de procedência e sentou em cima, porque o site como é que chama lá? Proguete, deixa eu ver aqui se está funcionando. Não estava mais nem funcionando, e, pô, e os caras conseguiram o mais difícil, que era fazer a indicação de procedência, com vinícolas extremamente É no INPE, né? artesanais, e pode falar. É no INPE, não é? No INP? Que faz esses registros? Tá mutado, professor.
Eu estou tentando achar o site deles aqui. Não, eu acho que o site da Progate até caiu já, gente. Meu Deus do céu. Os caras tinham tudo para fazer. E outra coisa que eles têm, assim, eu olho para essas coisas e digo assim, como é que eles não fazem? Eles estão pertinho do mar, né? Pertinho do litoral. Não precisa andar horrores. O cara precisa andar horrores para sair de Floripa para São Joaquim. Precisa andar muito para sair de São Joaquim e para Caçador, onde tem outra vinícola de altitude. Ele não precisa andar muito para desviar do litoral para parar em Uruçanga. E, enfim, aquilo lá eu acho tão subaproveitado. Tem no máximo uma plaquinha na beira da estrada. Não, acho que até o site da Progate já caiu, tá? Enfim, eu acho que é um dos casos que teria condição de fazer. São dois casos que eu vejo assim, que daria muito certo em Santa Catarina, do meu ponto de vista. 3, na verdade. Um deles é Vale da Alvaguete, aí, aproveitando que está na passada, tu entra, acho que nem 40 quilômetros tu entra da estrada, para entrar no outro mundo, né, para sair do litoral e ir para o lugar de italiano, com vinícola, com não sei o quê. Eu acho que ali Uruçanga tem condições, né, até porque tem turismo ali, né, religioso. E acho que o Vale do Rio do Peixe, tá lá para o oeste, os originários mesmo, lá onde começou tudo em Santa Catarina, para vinhos foi lá, né, Videira, Tangará, Pinheiro Preto, e hoje se faz muita porcaria lá, infelizmente. Inclusive porque é o que vem. Mas eu acho que é um lugar que não pode dizer assim, olha, toma vinho aí. Bituruna, no Paraná, tem uma coisa interessante. O símbolo da entrada da cidade é um garrafão de vinho. Não é uma garrafa, não é uma taça, não é nada, é um garrafão, porque enfim, isso aí é o que é a identidade deles. Tem na rotatória ali na avenida da entrada da cidade, tem um baita garrafão de vinho, um cacho de uva. É bem isso mesmo, eu morava lá perto. É o significativo deles. Entendi errado. Juscelio, e me diz uma coisa, pode ser assim meio medíocre minha pergunta, mas existe muita gente que só planta uva, que não tem produção de vinho, tipo, só planta e entrega para outra vinícola? Planta e vende para as vinícolas? Existe bastante produtor assim? É uma pergunta boa, na verdade. Eu vou fechar o microfone porque acho que está dando eco. Não sei se é só para mim. Pronto, acho que agora, eu acho que, não sei se era para todo mundo ou só para mim, gente. Tá. Eu nunca entendi, assim, esses negócios, eles já deviam ter resolvido isso. Tinha que fazer uma reunião, eu olho para essas coisas de humanidade e não conseguiu resolver uma coisa simples, né? Tinha que dar um jeito de tirar isso, mas enfim. É uma pergunta boa, tá? Porque às vezes a gente de fora do setor não enxerga bem como é que as coisas funcionam. Só para te responder isso, eu vou começar dizendo que há uns anos atrás a Aurora tinha uma placa no estacionamento, assim, na parede, enfim, da vinícola, que dizia como é que é, visite 1.300 famílias num único lugar. Porque eles tinham 1.300 associados naquela época. Acho que parece que diminuiu um pouco, o pessoal andou saindo, sendo mais autônomo, vendendo para outras empresas com mais qualidade, e ganhando, e tendo que mudar seus próprios hábitos, que na Aurora eles não eram assim tão cuidadosos. Mas a maior parte são produtores individuais que vendem para vinícolas, tá? E mais ainda, a maior parte das vinícolas não tem suas uvas. Ou tem e complementam com uva de fora. Aí é o mais comum. Vão falar em miolo, por exemplo, em Valduga, fazem isso. Eles têm muita uva própria, e os melhores vinhos são das uvas deles, mas não está isolado que eles comprem uvas, não está isolado nada, isso acontece com muita frequência. Eles compram uvas de outros para fazer os vinhos mais comuns. Mais barato, mais do bag-in-box, o vinho de R$30 e por aí vai. Por outro lado, também não tem nada que te impeça de comprar grandes uvas e fazer grandes vinhos sem ter tua uva também. Isso aí é super livre, assim, de arranjar ali conforme for cada caso. Não tem nada que impeça, não é ilegal. Tem uma questão ética, assim, né? O pessoal fala, mas não tem sentido tu ter o teu vinho de terroir sem ter tuas próprias uvas. Eu endosso um pouquinho disso. Por outro lado, também, como é que pensa assim, uma vinícola X, como é que ela ia explorar 1 milhão de terroir diferente? Por exemplo, Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha, Serra Catarinense,
onde mais? Cerrado, se ela tivesse uma vinícola em cada lugar, né? Não tem sentido. Então, muitas vezes, a tua forma de fazer isso é comprando uva de fora. Ou comprando vinho dos caras, indo lá fazer e por aí vai. Eu não acho que isso é tão problemático assim, mas o pessoal mais metido assim, a raiz, vão dizer, não, tu tem que plantar uvinha. É quase poético, né? Planta uvinha, vai lá, né? Colhe um cachinho, larga, colhe outro lá. Não funciona assim. A situação ideal é ter uma vinícola e ter um vinhedo do lado. Isso aí seria perfeito. Mas, tá bem. Bom trabalho, Cristiano. Mas mas é a parte das grandes vinícolas, eu acho que, né, vamos falar em nome aí, Salton, as cooperativas todas, por isso que são cooperativas. Então, vamos lá, assim, ó, essas coisas que a gente enxerga no mercado em grande quantidade, Garibaldi, Aliança, Aurora, é tudo uva. A Aurora, por exemplo, tem alguma coisa de uva sua, mais até a nível demonstrativo, em Pinto Bandeira, e com que eles fazem de nada, Cristiano, obrigado, espero que tenha sido útil. Inclusive é o que eles fazem aquele vinho que tem indicação de procedência. Agora, a Aliança comprou a Santa Colina em Livramento, comprou vinhedo não, eles não compraram vinhedo, eles têm só, agora não tenho bem certeza disso. Mas, enfim, a Santa Colina, que tinha bastante vinhedo, é próprio deles, em Santana do Livramento. Mas o grosso de uva da Serra Gaúcha é de fora. A uva do suco deles é toda de fora. Eles não tem o menor sentido eles plantarem se tem um monte de produtor cooperativado deles com Isabel, Bordeaux e comprar para vender. Eles acabam comprando de fora. Não sei, acho que o que eu tinha para dizer sobre isso é isso aí. Se vocês mais querem fazer mais, aproveitem para fazer pergunta. Eu entendi. É que sempre fica aquela ilustração assim de vinícola com as suas próprias uvas, aí tira da uva, colhe dali e faz, né, ali no local mesmo. E, e com certeza, né? Eu fiquei imaginando, com certeza deve ter muito produtor que não tem vinícola, né? Que só planta a uva e vende a uva. Porque a gente sabe que para ter uma vinícola também deve ser bem caro, né? Tudo deve ser muito caro, né? O processo, os equipamentos, tudo deve ser muito caro. Então, não é todo produtor que planta que vai conseguir fazer seu próprio vinho, né? Ou talvez ele vai levar para uma vinícola, fazer o vinho lá e daí trazer e vender o seu vinho. Tem isso também? Sim, tem também, tá? Não é tão incomum. Aliás, tem uma coisa que tem acontecido cada vez mais, né? Que algumas pequenas empresas estejam produzindo grandes vinhos não para si, para vender para outras. E tem sentido, tá? Tem sentido porque tu fazer um grande vinho em qualquer estrutura, absorvendo o trabalho de ter que achar fornecedores bons, de ter que contar que a safra seja boa para conseguir fazer um vinho melhor, é muito mais difícil e até às vezes, não vou dizer que mais caro, mas muito próximo do valor do que é tu comprar do fulano de tal. Eu não quero falar o nome aqui, mas tem uma empresa aí do pessoal que inclusive dá consultoria na Serra, que eles não vendem uma garrafa de vinho com a marca deles, eles têm uma vinícola. Fazem vinhos interessantes e vendem para as pessoas botarem suas marcas. Até porque assim, ó, e aí tem um movimento que me incomoda um pouco, já digo por quê. Mas, assim, tem surgido cada vez mais marcas próprias de, por exemplo, Marina Fagundes resolvendo que vai fazer a marca, sei lá, eu, Vinho Fagundes. Ela tem vinícola? Não. Ela tem uva? Não. Mas ela tem dinheiro ou vai dar um jeito de conseguir se financiar para ganhar dinheiro vendendo vinho. E ela não tem nem vinícola, nem vinhedo, nem vinho, nem nada. Compra desses caras, põe a sua marca e vende na internet. Só já era um movimento que estava acontecendo e com esse negócio de a gente ficar tudo enclausurado, estourou bastante, tá? Então é muito comum isso, é muito normal. O que me incomoda? Questões filosóficas pessoais, que eu acho que elas importam pra gente. O cara vai me dizer, que meu vinho é de boutique, é de pequena escala, de não sei o que, você nem meteu a mão no vinho, né? Pô, vamos lá. Acho que é melhor quando, por exemplo, tu negocia para fazer um vinho melhor, é muito mais difícil e até às vezes não vou dizer que mais caro, mas muito próximo do valor do que é tu comprar do fulano de tal. Eu não quero falar o nome aqui, mas tem uma empresa aí do pessoal que inclusive dá consultoria na Serra, que eles não tem
fazer o teu vinho num tal lugar, ou tu faz do teu jeito. Mas o que tem acontecido aí é que não, o pessoal entendeu que era um filão, ainda mais agora em pandemia, o cara disse, tá, vou comprar de tal, põe o rótulo, invento que é o meu... Tem ex-colegas meus fazendo isso. E eu até me incomodo, porque o vinho sai com todo lá, filosófico, não sei o quê. Quando tu mexendo assim, nada, nem não olhei. Só fui lá na fulano de tal, e vou comprar ainda. Eles acabam saindo para o consumidor do mesmo jeito do que o cara foi lá, fez seu vinho, tudo mais, embora numa outra estrutura. Agora, é interessante também isso, em cerveja, por exemplo, o pessoal não tem nenhum preconceito com cervejaria cigana, fazendo o link aí com o que a gente vai entrar daqui a alguns dias. Não tem problema nenhum para o cervejeiro e para quem compra a cerveja do cervejeiro que ele não tenha a sua cerveja, que ele faça em outra cervejaria. Pro vinho é uma coisa maluca isso. Se tu disser que tu não foi tu que fez seu vinho, não pode até ser tu, mas tu não for assim, tá? Tu não tem uma vinha, onde está tua vinícola? Não existe, pô. O cara é taxado e malhado ali, seu vinho não presta. Isso é uma bobagem enorme, enorme. Mas acontece, saibam que o consumidor possivelmente vai comentar em algum momento com vocês, né? Mas eu não gosto desses vinhos que não são, que as empresas enfim, que a vinícola não é a própria, né? O cara só tem marca, mas, gente, isso aí é uma possibilidade. Não vejo grande problema nisso. Entendi. Olha só, porque eu vejo lá na cidade onde eu morava, em Guarapuava, lá é a terra da cevada, né? Então lá tem a cooperativa agrária, você deve ter ouvido falar já. Então lá se planta muita cevada, né? Então lá é tomado conta de cevada. E agora começou um pessoal a plantar uva lá, sabe? Tá começando um movimento assim. Até eu tenho um familiar meu que ele tem chácara também e resolveu também, sabe, plantar. Aí eu fiquei assim pensando, gente, será que vai dar uva lá, né? Já tem gente fazendo, gente plantando, mas não sei se o clima, porque assim o pessoal acredita que sendo frio funciona, mas como tem ali Bituruna, que é ali perto, também tem, né, bastante uva. Sei lá, mas Bituruna é diferente, ou não é tão plano, igual Guarapuava é mais plano, né? Mais alto também. Não sei, vamos ver. Cenas para os próximos capítulos, vamos ver se vai funcionar as videiras lá. Que tal? O pessoal tá começando a plantar, sabe? Como é que eles chamam lá? Região dos Campos Gerais? Acho que é isso aí, né? Eu olho para aquilo lá e eu nunca entendi como que não tem. Mesmo Curitiba, como que não... Ali na Tem região de Campo lugar Largo tem alto, bastante também, né? Campo Largo tem bastante vinho, que é aquele vinho comum, né, também. com uva da Serra Gaúcha. Os caras andam lá. Quantos quilômetros dá? Não tem, 800, qualquer coisa assim, é uva da Serra Gaúcha. A própria Campo Largo, né, tem a empresa no Rio Grande do Sul, e tem no... Porque lá é um mercado consumidor grande, sim, mas é muito mais... Não, na verdade, assim, eles não levam uva, vamos corrigir. Eles fazem o vinho no Rio Grande do Sul e levam o vinho para lá, para engarrafar. Mas quanto poderia ser feito, né, talvez lá. E eu acho que Paraná teria condição, assim, fora daquela região lá, quente, Marialva, coisa tal, para uva de mesa, e mesmo Bituruna, que tem um clima um pouco pior, eu acho que ali aquela região Ponta Grossa e coisa tal, eu sempre olho para aquilo, imagino que talvez tivesse condições de ter vinhedo. Mesmo Curitiba, né? Curitiba é alto, não é tão seco, é verdade, mas talvez fosse possível. Quanto mais lugar tiver fazendo vinho, melhor é, né? Mais vai virando novidade. Sabe que agora então eu vi que eu não sou assim tão perdida, né, nesse mundo do vinho, porque sempre quando eu viajo, quando eu passo por ali, que a gente vai por Curitiba e passa essa região ali de Ponta Grossa, antes de chegar em Guarapuava, na região de Palmeira ali, eu não sei, eu enxergo aquele relevo ali, aquele tipo de solo, meio com pedra, assim, aquela coisa, e sempre imaginei isso, sabe? Penso assim, por que que não tem uva aqui nessa região, né? Porque o clima né, é o que seria bom, parece que o relevo também é bom, eu fico imaginando por que que não tem. Mas é aquele negócio, né? Ali é muito a agroindústria, muita soja, muito milho também, né? Então não tem muito.
muito produtor para isso, eu acho. Sabem que eu, né, quando viajo com mais gente é até engraçado, porque todo lugar que eu olho, se eu tivesse dinheiro eu comprava esse. A última vez que eu fiz isso foi até quando eu vim de Floripa para cá, em novembro do ano passado. E a gente foi pela Estrada do Mar, porque ia passar na serra, largar uma amiga nossa, e a gente foi olhando aqui, faria aqui, eu botaria. Pô, tinha que ter dinheiro na rodo para botar em todo lugar que eu gostaria, mas realmente, né, tem muito lugar que seria possível de explorar e fazer coisas diferenciadas. Eu falo isso pro meu marido também, eu falo assim, ó, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar toda essa terra aqui e vou plantar uva, que eu acho que aqui dá uva, por que que ninguém planta? Eu falo bem isso mesmo. Na verdade, o Brasil acabou, no Sudeste isso aconteceu muito, então os caras resolveram investir e tá saindo coisas interessantes. Aqueles vinhos de inverno lá saiu na CNN uma matéria sobre eles, estão cada vez mais aparecendo, estão saindo uns grandes vinhos, e daí sai em revista internacional. A Decanter, esses tempos, botou em evidência lá o da Gaspari, que é um Syrah excepcional. Então, na verdade, assim, quanto mais maluco aparece no mundo do vinho, para fazer vinho, não que a gente já tá cheio, mas para fazer vinho, melhor é, tá? Porque não, às vezes o cara olha, pá, vai abrir mais outra região, vai rivalizar com a minha, não, vai abrindo e vai trazendo perspectiva, tá? É bem interessante isso. Querem comentar mais alguma coisa antes de eu partir para o próximo assunto? Alguém escreveu no chat? Não, era assim, eu já tinha visto. Gente, hoje tivemos esse contratempo aí, né, da apresentação que não teve. Eu acho que está tranquilo, mas vai precisar de ajuda. Vai precisar de um pouco de vocês darem uma olhada fora, porque eu tenho gravado sobre isso, não queria usar esse recurso, porque quem não apresentou vai poder apresentar em caráter de recuperação, né, e eu não queria antecipar o trabalho deles, mas eu acho que é o que a gente consegue fazer. De todo modo, assim, eu acho que é importante a gente ter algumas. A gente tem aí 45 minutos de aula, largando vocês os 10 minutos antes, é isso aí. Então, é claro que eu não vou ficar enchendo de coisa aqui, mas acho que tem alguns pontos, e até porque não era a minha programação original, caso desse errado, era eu falar alguns pontos que eu acho importantes para a gente pensar no trabalho, que talvez teria sido as minhas contribuições durante o trabalho, tá? Quando a gente fala a gente sempre tem aquela divisão novo mundo, velho mundo. Se vocês verem lá no SIGA, eu digo isso, né? Tem o novo mundo, tem o velho mundo. Velho mundo é Europa, novo mundo, tudo que não é Europa. É uma divisão, às vezes, meio inadequada, né? Porque tem gente que produz há muito mais tempo que a gente, por exemplo. Tem gente com quantidade, né? O Brasil, na verdade, desde 1500, tá? Não bem 1500, mas 1500, se lá vai tantinho, já tinha gente tentando produzir uva no litoral de Santos, e quebrando a cara porque era litoral. E, inclusive, era Brás Cubas, e tem uma coisa interessante, né, que diz que ele subiu a serra e ele conseguiu, de fato é, né? A gente olha São Paulo hoje, que é uma cidade enorme, e a gente não imagina. A Avenida Paulista não era uva, mas era café, né? A Avenida Paulista era basicamente um monte de latifúndios com pessoas, seus casarões. Então tem algumas coisas de arte hoje lá, que tem um casarão, não lembro de quem que é aquilo, Santander, não sei o quê. É um casarão que era a casa que as pessoas moravam. São Paulo era um grande lugar agrícola, e assim foi até os 30, 40. Vocês verem filme do Mazzaropi, isso não tem nada a ver com a aula, mas vale a pena, é uma curiosidade interessante. Vocês verem filme do Mazzaropi, um filme de 1930, São Paulo é um lugar que parece uma cidade de interior, assim, não é aquilo que é hoje, teve um crescimento enorme. Mas o que eu queria recuperar aqui, né, que a gente, na verdade, não tem... mas o Brasil demorou. A gente foi ter escala lá quando os italianos vieram. Tá? Antes disso, eram pequenas coisas que ainda hoje existem. Por exemplo, plantio de uva na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, para a produção de Jeropiga, que não é aquele negócio lá, que é horroroso, que vendem por aí, mas que era um vinho meio que Porto, tá? Feito de um jeito parecido. Ou seja, teve muita coisa que aconteceu entre Brás Cubas plantar em São Paulo e conseguir,
e os italianos chegarem e fazerem as indústrias que a gente tem hoje. Tá? Eu acho que é importante, não tenho assim um grande retrospecto histórico, até seria legal, mas a gente levaria uma vida para falar sobre ele. Tem um cara que eu gosto bastante dele para isso, que é o Carlos Cabral, que é o consultor de vinhos do Angeloni, tá? Ele tem um livro que chama História do Vinho no Brasil, não tenho bem certeza. Se alguém achar, eu acho que não acha, se alguém achar em PDF, era um grande presente para a turma inteira. Eu gosto dele, eu acho que ele é um cara coerente aí, enquanto sommelier, é um cara com bastante experiência, e é um cara que se dedicou como ninguém, eu acho, para falar de história de vinho no Brasil. Tem os outros caras também, mas esses bem das antigas, estou falando ali de 50, 70 anos atrás, tinha o Júlio Seabra, inglês de Souza, com Z, inglês com Z, e eu acho que Souza era com Z também, não tenho certeza. E tem um mais legal ainda, que chamava-se Celeste Gobato, não era uma mulher, era um italiano, né? Assim como Daniele, e vários outros nomes que a gente acha que são femininos lá são masculinos, né? Celeste Gobato, eu cheguei a fazer trabalho com o livro desse cara, porque tinha coisas históricas que a gente não encontra mais, histórias que se perderam. Lamento bastante por isso, tá? Tem muita história recente que se perdeu. Para quem é da Serra Gaúcha, sabe, e quem tem um pouco mais de idade, sabe que Caxias do Sul, basicamente, era um bando de vinícolas no meio da cidade. Hoje tem uma? Ou já não tem mais nenhuma? Eu acho que tem só a do Alejandro lá. Acabou com isso. E a vinícola, bem dizer, um pouco foi vinícola, um pouco foi metal mecânica, que foi dando a civilização de hoje, vamos dizer assim. E não tem mais. E tampouco tem história. De vez em quando a gente acha lá o Jornal da Serra, o Pioneiro, falando sobre alguma empresa que não existe mais, mas a história tem se perdido muito, a história recente. Né? Com tudo que a gente tem de avanço, a gente está perdendo detalhes. Talvez porque a gente fique só tirando foto. Quando a gente escrevia, a gente se preocupava com detalhes. A gente tira foto, acha que resolveu tudo. Mas eu falei tudo isso, não era nem para ter entrado no Brasil ainda, era para dizer, né? Então, essa divisão velho mundo, novo mundo, ela se baseia em Europa e outros, ponto. Tá? Na África se planta, tem vinhedo com produção consistente de vinho há muito mais tempo que o Brasil. E a África não é considerado velho mundo. Então, a primeira grande coisa que a gente tem que saber, né? Velho mundo, novo mundo, né? Europa e o resto do mundo. Europa e o resto, e a palavra resto ela é bem significativa de como a gente costuma ser visto de um modo geral por um europeu médio. Mas tudo bem, não quero entrar nessa discussão. Teria muito mais para a gente estudar, só que seria extremamente cansativo, precisaria de muito mais tempo, e nem que se por acaso a disciplina aumentar algum dia ali para 100 horas, dá conta, porque tem uma hora que... E esse estudo de sommelier é um estudo para a vida. Não há nenhuma intenção que você saia daqui já sabendo tudo. Só para a gente ter uma ideia, assim, vocês conseguem ler? Não sei se dá foco. Eu acho que não dá foco nesse negócio. Mas, enfim, e eu acho que ele espelha, né, talvez, se vocês estejam enxergando as coisas. Dá para ler, mas não fica bem claro, assim, fica um pouco... né, eu achei engraçado. Eu achei que ele dava mais foco, assim. Eu vou ter que dar um jeito nisso, porque as 3 primeiras aulas da outra unidade são basicamente esse quadrinho. Mas eu peço ali para a gente falar de Chile, Argentina, Uruguai e Brasil, e eles estão dizendo, por que eles falam em 4 países, que injusto com eles? Porque eles têm muita coisa, tem menos coisa para contar do que só a França. E talvez um desses países tenha menos informação do que uma outra região da França. Né? E por que eu falo só deles? Na verdade, eu teria ali, no mínimo, mais Estados Unidos, Austrália, África, Ásia. A China está crescendo horrores, né? A China hoje tem a maior superfície de vinhedo do mundo. Mas a gente não consegue. O que eu recomendo para vocês? Tomem hábito de ler isso. Tchau, Karina. Bom trabalho. Bom fim de semana. Mas assim, se tu vai continuar, vai nos escutando, mas de qualquer forma, bom trabalho. Obrigado pelo esforço. O que eu recomendo para vocês? Põe ali no Google. Vamos lá, digo para vocês sempre assim, cuidado das fontes. Mas, por exemplo, a revista Decanter, não a importadora Decanter, a revista Decanter é uma grande fonte, volta e meia tem matéria aberta, não paga na internet falando sobre, por exemplo, sobre a China.
falando, sei lá eu, sobre vinhedos na Moldávia, nunca procurei, tá? Isso eu chutei aqui. Falando, vamos ver, na Geórgia, que é basicamente o lugar onde tudo começou para vinho. Se conseguirem, fizerem isso assim, sem essa obrigação de estudo, tentem tomar esse hábito de começar a dar uma olhada em coisas diferentes. E muita coisa que vocês me perguntaram eu não vou saber, inclusive. Eu não tenho tido tempo para dar uma lida como eu deveria, como eu estou aconselhando, porque é bastante coisa, tá? É coisa para a vida. Líbano tem vinhos, tá? Líbano tem vinhos e grandes vinhos. E boas condições de produzir uva, porque é seco e é quente. E a gente acaba não falando deles, tá? Então, só deixo assim bem claro, saibam que tem muito mais do que a gente vai falar aqui. Mesmo nos países que a gente falar, tem muito mais regiões, cada tanto está surgindo regiões, e de um modo geral tem acontecido um movimento interessante, né? O pessoal duvida, alguns ainda têm certeza que a Terra é quadrada ou plana, ou qualquer coisa assim, e não acreditam em aquecimento global, por exemplo, mas isso é um fato e isso está fazendo os vinhedos se deslocarem. É um cenário não tão a longo prazo, tá? A médio prazo que a gente vai mudar os lugares onde a gente cultiva ou vai caminhar cada vez mais para longe do Equador, da linha do Equador. Né? A gente vai cada vez caminhar na América no hemisfério norte para o norte, no hemisfério sul para o sul. Então, lugares que eram excêntricos como produtores de vinho, tipo Patagônia, a Alemanha, que no geral é muito frio, vai começar a ser um lugar assim que era igual como era algum outro antes, à medida que a gente tivesse aumento em temperatura média. Tá? Cada vez vai ter que fugir mais dos lugares mais quentes. Champagne mesmo já mudou um pouquinho o seu mapa, tá cada vez subindo um pouquinho, né? Subindo, os professores de geografia ficam malucos quando diz que é subir, né? Que é para cima. Mas cada vez indo mais para o norte, em busca de lugares mais frescos, tá? Nessa mesma leva aí, assunto para o grupo da França, não, tá, aliás, até vocês acham fácil isso como notícia, se não está nos livros ainda. Nessa mesma leva, uma região, Bordeaux, que é uma região extremamente, como é que diz isso? Me ajudem. Não é típica. Enfim, mas eu não sei o que aconteceu que me falhou a palavra, assim, mas é uma tradicional, pronto. Extremamente tradicional. Abriu o seu portfólio de uvas para uvas portuguesas e uvas viníferas de cruzamento, uvas viníferas feitas em laboratório. Por quê? Porque começou a ser possível manter o estilo de Bordeaux apenas com as uvas de lá, com todas essas mudanças, tá? Acho que essas reflexões são importantes para a gente entender como as coisas andam e como isso aí sim faz diferença, inclusive aqui para o nosso estudo. Mas, voltando às nossas regiões aqui. Tem uma grande diferença que costuma acontecer, tá, entre Novo Mundo e Velho Mundo. Novo Mundo não tem vinhos varietais, Velho Mundo, via de regra, não tem mundos... É o almoço, será? Deve ser. O Velho Mundo, via de regra, não tem vinhos varietais. E por que eles fazem isso? Porque era claríssimo para eles, num lugar onde a videira era praticamente nativa, ou ao menos muito tradicional, que os vinhos tivessem a cara da região. E aí, se esse ano o Cabernet Sauvignon não foi tão bem, ano que vem, eu aumento o Merlot, e ano que vem, se Cabernet for melhor que o Merlot, eu aumento o Cabernet na minha mistura, o que interessa é que esse vinho tenha a cara daquele lugar, tá? É tipo aquela história do vinho rosé feito de vinho branco e tinto. Se a gente não olhar isso com cuidado, a gente comete um erro que muito sommelier comete, de dizer que vinho que não é varietal, ou seja, que não diz a sua variedade lá, que não tem no mínimo 75% daquela uva X, é pior. Grande parte da realidade do Novo Mundo é. Tá? Mas a grande questão dos vinhos não varietais é juntar coisas boas para ficarem melhores ou não tão boas para ficarem boas. Né? Depende de qual foi o teu modus operandi ali. Mas o europeu, por exemplo, faz isso com maestria. Basicamente não existe vinho varietal na Europa. Algumas poucas regiões, algumas poucas denominações se baseiam em uma só variedade. Então, a primeira diferença que a gente tem que entender é que na Europa dificilmente a gente vai ver um vinho de Cabernet Sauvignon declarado no rótulo. Mesmo que seja, por exemplo, Borgonha, o
a uva branca é Chardonnay. A Chablis, por exemplo, uma sub-região que só Chardonnay é produzido. A Chablis não diz no rótulo Chardonnay. Diz nos que eles mandam pra gente, porque eles sabem que a gente, no Novo Mundo, procura o nome de variedade. E se sente um pouco perdido quando não tem. Mesma coisa é Pinot da Borgonha. O vinho tinto da Borgonha é de Pinot. Mas se tu procurar na França, raramente algum vai dizer. O que vem para o Brasil diz porque a gente procura isso. Então, tem que ter essa diferença filosófica bem clara. Outra coisa que a gente tem que olhar é que se eles não põem o nome da variedade, eles põem o nome provavelmente da região, mas na verdade da denominação de origem, que não necessariamente fecha como uma região só. Tá? Pode ser uma sub-região, pode ser um pedaço de uma região maior e por aí vai. Mas que basicamente segue uma estrutura assim. Desculpa, eu tenho uma aula sobre isso, mas é uma aula grande, comprida e cansativa, inclusive, mas é que realmente esse assunto ele é meio cansativo. Mas basicamente a gente tem na estrutura da Europa uma pirâmide em que, mais ou menos como esses três... Isso aqui é permanente, eu quase que usei a coisa errada. A gente tem uma estrutura na Europa, basicamente com esses três níveis, tá? Em que a gente tem vinhos quaisquer, vamos dizer assim, vinhos de indicação de procedência e vinhos de denominação de origem. Entender isso aqui é básico para a gente entender por que tem vinhos que chamam, por exemplo, um vinho espanhol que chama Vino de la Tierra, que é basicamente essa qualificação de indicação de procedência e não uma denominação de origem. E alguns lugares têm, inclusive, uma escadinha a mais nessa última classificação. Denominação de origem controlada e garantida, denominação de origem controlada ao invés de denominação de origem. Isso varia de país para país, tá? A União Europeia tentou unificar isso aí, ficou meio... para variar, como tudo na União Europeia, eles tentaram juntar um monte de gente diferente, disseram que era igual, e volta e meia a gente percebe que não são iguais, né? Quando eles fazem um regramento igual que não é igual. Mas o que se baseia esses critérios aí, indicação de procedência e denominação de origem? Varia um pouco a definição de país para país, mas basicamente em coisas típicas de determinados lugares. Práticas de cultivo, variedades de uva, formas de fazer o vinho, quantidade que eu posso produzir por área e por aí vai, tá? Isso é extremamente sério para eles. Aqui para a gente tem dois níveis de indicação de procedência e denominação de origem, que inclusive não depende do outro, tá? Na maior parte dos países, um depende do outro. Para eu chegar no nível mais alto, eu tenho que ter passado um bom período pelo nível anterior. Aqui no Brasil, não. Cada vez mais vai aparecer mais indicação de procedência no Brasil, e mesmo denominação de origem. Tá? A gente está se encaminhando para isso. Até o momento a gente tem uma DO, né, que é o Vale dos Vinhedos, e como são coisas independentes, o Vale dos Vinhedos também é uma IP. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa. Para eu ser DO, eu tenho que seguir umas regras, para eu ser IP, eu tenho que seguir outras mais relaxadas. Relaxada não de porca, né? Relaxada de menos estrito. E a IP acabou caindo em desuso, porque todo mundo está preferindo fazer denominação de origem. E quem não pode chegar à denominação de origem, muitas vezes não pode ser indicação de procedência, porque usa uva de fora do Vale dos Vinhedos, aí já não pode. Mas até o momento a gente tem uma única denominação de origem no Brasil, que é o Vale dos Vinhedos. Tem várias indicações de procedência, Pinto Bandeira, vinhos de Altos Montes, Campanha Gaúcha, tá para sair lá no Nordeste, ainda não saiu, mas vai sair lá do vinho do semiárido, vinhos de Altos Montes, que mais? A memória falhou. Santa Catarina saiu agora, tá? Aí tá um detalhe importante que eu quero dizer para você. Se eu tivesse falado há um mês atrás sobre isso, eu teria dito que a única indicação de produção, não tem denominação de origem para vinho em Santa Catarina,
E a única indicação de procedência chamava-se Vales da Uva Goethe. Essa questão costuma aparecer nas minhas avaliações, tá? Porque eu acho que ela é bem significativa. Encontra aquela discussão que a gente teve antes, de que qualidade é uma coisa muito relativa, e de que indicação de procedência não certifica qualidade. Certifica hábitos, certifica formas de fazer, tradicionais, e não qualidade. Que pese que a uva Goethe seja híbrida, e eu não acho que ela não tenha qualidade, mas não é isso que certifica, mesmo que fosse uva fina, não certifica que o vinho é bom, certifica que o vinho é típico, tá? A primeira, então, de Santa Catarina foi Vales da Uva Goethe. A segunda saiu agora, que é vinho de altitude, né? Que é esses aí lá de... Não só da Serra de São Joaquim, tá? Tem um bom pedaço do oeste que está em altitude que é considerado. Tem críticas a ser uma área tão grande? Tem, igualzinho como é na campanha. É uma denominação que é imensa, mas que eu acho que está tranquilo. Sim, a uva Goethe é uma híbrida, tá? De uva americana com os cruzamentos complexos lá de uvas viníferas. O pessoal da uva Goethe, para mim, faz um marketing ruim, né? Eles tentam dizer que a Goethe não é... É quase... Ela só tem 5%, um negócio assim, de gene de americana, mas isso basta para ela ter cheiro de uva americana, né? Eu não gosto muito desse... Eu acho marketing ruim. É negar o que é. No meu ponto de vista, é equivocado. Em vez de afirmar o que tem, né? Tenta negar o que não tem. Tenta afirmar o que não tem. Mas a Goethe é uma uva híbrida, tá? E acho que tem N outros argumentos que eles poderiam usar, ao invés de dizer, olha, você está vendo essa uva que é híbrida? Olha, ela é quase que não é híbrida, porque ela tem só um percentualzinho, assim, né? 99%, eu acho que é 5% de DNA de americano, mas tem nada a ver querer dizer que não. E outra, ela tem um aroma bem típico de uva. Diferente daquelas uvas que lá em viticultura eu falei em algum momento, das PIV. As PIV não, as PIV tem pouquíssimo aroma. Tá, e por que tu acha certo que a PIV diga, tente se afirmar como uma alternativa às uvas europeias e a Goethe não? Porque é um outro lance. É extremamente parecida com a uva vinífera, segundo os relatos, e porque ela vem no sentido de diminuir defensivos, né? Então, por isso que eu acho que são coisas distintas. Onde acha Goethe para comprar? No Giasse, se eu não estou enganado, tem, tá? Ou no Bistec, não tenho certeza. Tem o da Casa Del Nono e da Amazon, que são as maiores, as que mais aparecem. Recomendo Casa Del Nono, tá? Acho bem melhor do que os outros. Os outros, às vezes, tem alguns probleminhas. Lá na escola eu pedi para comprar, saiu caríssimo, o vinho tá ficando velho e já não era bom quando veio, assim, não deu, saiu meio pela culatra ali. Veio, não quero... Não, acho que eu preciso falar, assim, a gente tá no meio para isso, né? Era da Amazon, eu acho que a Amazon passou um pouquinho ali, algumas vezes tu toma o vinho deles não tão bom, os da Casa Del Nono, né, que chama Vitivinícola Sanga, o nome é Casa Del Nono, para mim são bons. Mas, de antemão, não, assim, fazendo um resumo, semana que vem, o grupo da França fadadamente vai ter que falar disso. Suponho que eles tenham se dado conta, assim, que isso é importante, porque dentro da França vai ter divisões aí importantes em denominações de origem, a gente basicamente segue o que eles fazem, e não bem segue, mas se inspira no que eles fazem, mas tem esses níveis, tá? Genericamente, aí entrando nesses 20 minutos que a gente tem, 25, quando muito, o que nós temos desses 4 países? 2 bem parecidos e outros 2 não tão parecidos assim, tá? A gente tem aí Argentina e Chile, que tem uma certa semelhança, exceto o fato de que que a Argentina é uma secura absurda, né? O Chile ainda tem brisa litorânea e tem uma questão climática lá, vamos supor que isso aqui seja os Andes, tem toda uma história que a umidade vem, sobe os Andes, precipita, que é assim do lado do Chile, e na Argentina não. A Argentina faz isso dela um grande marketing, aqui não chove nada. Mas, na verdade, é um certo problema. Nós não teríamos
toda a viticultura que se tem na Argentina se não tivesse a irrigação, que vem basicamente do degelo dos Andes, tá? Que características de vinhos que eu vou ter lá? E deixo bem claro, né, que eu só estou fazendo um pantallaço, como diz um amigo, que na verdade hoje é um aluno, que é uruguaio, né? Estou fazendo só um geralzão, assim, até para a gente pegar algumas diferenças que são importantes. No geral, vinhos de alta graduação alcoólica. Não é por nada que a gente pega qualquer vinho argentino aí, tem com muita facilidade 14,5, 14, 13,5 de álcool, porque é muito calor, eles controlam a água que querem. Nem sempre eles têm uma boa equivalência de maturação de açúcar e de maturação de taninos, maturação fenólica, que é tão quente, assim, tão tremendo, que nem sempre é fácil de tu ter isso. E também, provavelmente vocês, quando falam de vinho argentino, estão pensando num nome, né, de região, estão pensando em Mendoza, que é a grande região deles. Só que Mendoza tá ficando ruim de enxergar, né? Porque tá tanto risco aqui, esse quadrinho tá meio ruim. Mas é interessante porque a gente pensa em Mendoza como aquela cidade que fica ali no pezinho dos Andes, muito bonita e tudo mais, mas Mendoza é um estado. E é um estado que, tirando a parte de altitude, é quase que um desertão plano, tá? Então, a ideia, assim, de que eles têm altitude para compensar acontece com quem está lá na cordilheira, tá? Todo o resto do estado não tem isso. E isso traz diferenças grandes, é por isso que tu toma vinho de Mendoza de 15 pila, que não tem nada de especial, e é extremo e é alcoólico, bastante fruta madura, assim, parece geleia, que me incomoda um pouco, e tu toma grandes vinhos, com maturação adequada, com corpo, com volume, porque entre produzir na altitude, perto dos Andes, e produzir no resto do estado, tem diferença. E, no entanto, tu pode dizer que o vinho vem de Mendoza, e aí tem muita porcaria com cara de coisa boa. Vejam que são coisas tão ruins quanto o vinho básico de uva comum do Brasil, né, de uva americana, só que é vinífera. Então, isso ajuda a lembrar daquela história que a gente disse, né? O fato de ser vinífera não resolve a tua vida, né? Tu não tá livre do pecado original porque tu é de vinífera, né? Tu tem possibilidade de ter vinhos ruins. O Uruguai tem muito vinho, assim, horrível, feito para consumo corrente, tudo é vinífera. A Argentina, então, a principal região deles é Mendoza. Eles têm lá também cultivo expressivo na Patagônia, regiões mais frias, aí sim, vinhos menos alcoólicos, mais acidez, e eles têm também em Salta, né, então, que é altitude tremenda, 3.000 metros, com vinhos, para mim, talvez um dos melhores vinhos da Argentina vem de lá. Mas, no geral, vinho argentino, bastante álcool, bastante potência e quase sempre fruta muito madura, tá? E é uma coisa que é muito a cara do vinho do Novo Mundo e do consumidor do Novo Mundo, é uma coisa que não é a cara do consumidor europeu. Tem uma diferença clara, assim. Há uns anos atrás, a gente recebeu um grupo de franceses, né, das escolas técnicas da França, e o professor do sommelier, tudo que vinho que ele tomava do Brasil, por mais distintos que fossem, né, para vocês terem ideia de como é que era, tomava um vinho da Serra Catarinense, de Mendoza, que são absolutamente diferentes, ele dizia, isso aqui é vinho para o mercado americano. Ele desconhece essa forma de vinho como um vinho europeu. Claro que aí também tem a forma como se faz, né? Que é o que mais marca, às vezes, os vinhos do Novo Mundo. Acabar tentando copiar fórmulas que deram certo, o vinho ter muita madeira, o vinho ser excessivamente encorpado, bombástico, tudo mais. Mas a Argentina, assim, em poucas palavras, é mais ou menos isso, né? Degelo dos Andes, então, vinhedos com irrigação, sem isso não ia ter condições. Uvas bem maduras, acidez baixa, bastante álcool, bastante cor, bastante corpo. Vinhos que às vezes são um pouco cansativos, tá? Eu não sou uma fã de vinhos argentinos. Aí vai para o outro lado dos Andes aqui, no Chile tem mais chuvas e mais influência, porque o Chile, a Argentina é um país meio largo, né? O Chile não, né? O Chile é um comprido, um negócio
eu acho que é o mapa mais estranho de país que tem, né? Porque ele ocupa uma extensão enorme, mas entre uma ponta e outra, não muito mais que 600 quilômetros, da parte mais larga. Aí tem o quê? Influência de mar, né? Do Pacífico, que é um frio desgraçado. Tem a tal corrente de Humboldt lá, que ajuda, inclusive, com brisas mais frias. Tem a cordilheira do outro lado. E um deserto de calor e um deserto de gelo, nas duas extremidades, no norte e sul, respectivamente. Isso faz com que o Uruguai seja, desculpa, com que o Chile seja extremamente blindado. Por isso que, quando se fala muito que tem vinhedo de pé franco lá, sem enxertia, a verdade é, mas eles não são loucos de... Por quê? Porque a filoxera não entrava lá, aquele pulgão que destruía as raízes na Europa, não conseguia entrar. Sinceramente, falando de uma linguagem boba, ou congelava, né, ou se afogava, ou morria de calor, ou morria de frio no sul. E aí é um país com uma barreira natural grande. Só que, assim, né, hoje eu posso passar por cima daquilo ali de avião, carregar a filoxera no pé, porque eu estive num vinhedo, dando consultoria no Brasil, saí, fui direto, e o negócio saiu preso ali. E eu acabo com a viticultura chilena sem querer em um pisão único no vinhedo. Então, é claro que hoje eles também, né, se baseiam mais em cultivo por enxertia, e eles têm, inclusive, diferencial nos vinhos de pé franco. Eles vão fazer questão de dizer, esse vinho é especial, é não sei o que, é de pé franco, e vai ser mais caro, muito provavelmente, tá? Uma coisa que eu não falei, a Argentina, né, uma grande uva é Malbec, tem também ali como uva branca torrontés, que é uma uva bem aromática, bem agradável. No Chile se fala muito destaque para branca Sauvignon Blanc, e realmente tem um clima mais fresco, nas partes mais da costa ali, dá uma boa acidez e bons aromas, é um vinho bem agradável. Às vezes até um pouco enjoativo de aroma, assim, muito maracujá e muita arruda, um negócio meio até um pouco cansativo de tomar, mas eu gosto muito do Sauvignon Blanc chileno. E a uva que eles apontam como a uva bandeira deles é Carmener, basicamente porque Carmener acabou no mundo, e aí eles plantavam e nem sabiam que plantavam. Um dia eles olharam, mas tem esse Merlot estranho aqui, tem um Merlot que dá diferente, e aí descobriram que era Carmener. De modo geral, assim, a história foi mais ou menos isso. Só que Carmener é um vinho extremamente herbáceo, que não amadurece quase que em lugar nenhum, nem em Bordeaux, de onde é nativo. E no fim das contas, o grande vinho tinto deles é Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon chileno, assim, é algo inacreditável, bem distinto do que é o Cabernet de Bordeaux, de onde é nativo, mas um grande Cabernet, com cor, com aroma, com capacidade para envelhecer. Eu particularmente gosto muito do vinho Cabernet do Chile. Inclusive é a variedade tinta mais plantada. Tá, mas por que Carmener leva fama? Porque era a raridade, né? Então, se eu respondesse assim, por excelência gustativa, o grande vinho do Chile é Cabernet Sauvignon. Por diferencial é Carmener. Eles têm basicamente 3 grandes possibilidades, né? Bem na costa, bem na cordilheira e o que eles chamam de entre cordilheiras. As regiões que mais produzem mais quantidade é o entre cordilheiras, né? Porque é um pouco mais plano. O clima deles é muito bom, né? Eles conseguem fazer, basicamente, os vinhos muito consistentes ano a ano, parecido com o que é na Argentina, porque não tem muita surpresa lá, diferente do Brasil, que tem anos que é sempre chuvoso, tem anos que é alagado, tem anos que é um pouco menos chuvoso, né? Não, eles praticamente têm secura o tempo inteiro. Enorme amplitude térmica, quem já foi para Santiago aí sabe que tu morre de frio de noite, tu morre de calor durante o dia, então isso é positivo para maturação de qualidade, para aromas. O Chile tem um bom potencial, tá? Mas por ter um bom potencial e produzir fácil, bem e fácil, tem muita porcaria chilena também, tá? E tudo isso que a gente toma a preços muito baixos no Brasil não tem nada de muito especial. Eu faço esse cuidado, faço essa fala, digo para ter esse cuidado, porque a gente tem uma mania de tomar as coisas baratas dos outros lugares e imaginar que aquilo ali é a cara do lugar. Não é. Não é. Não tem milagre a fazer, né? Não vai ser um grande diferencial. Bom é tomar ali R$ 70 para cima, tu tá tomando vinhos interessantes do Chile, com a cara do Chile.
Não estou dizendo que é tudo ruim abaixo disso, estou dizendo que nem sempre muitas vezes é um vinho commodity, é um vinho feito para ser tomado e ponto, não está refletindo necessariamente um terroir, não está tendo grandes diferenciais e tudo mais. Aí depois, tentando não encher muito saco, em 10 minutos aí falar de 2 países vai ser interessante, mas o Uruguai não tem tanto a falar. Eu teria muito, eu gosto muito do Uruguai, acho que o Uruguai produz muito bem. Não é desértico, né? O Uruguai é basicamente a campanha gaúcha, então tem uma umidade que não é altíssima, né? Não tem tanta chuva e nem tanta umidade, mas tem mais variabilidade de safra. Diferente de Argentina e Chile, o Uruguai tem menos constância nas safras. Tá? Isso é ruim. Bordeaux não tem constância na safra, tá, gente? A maior parte dos lugares assim primitivos de cultivo não tinha. Não era esses climas extremamente desérticos e secos. Mas o Uruguai, o que me chama a atenção? Eles são grandes tomadores de vinhos, eles têm muita influência italiana, mais do que a gente, né? Tá? E eles descobriram, carregado por um imigrante francês, uva Taná, dava muito bem lá, e eles passaram a plantar Taná, que é uma uva francesa, lá do Madiran, lá do sudoeste da França, que não tinha lá uma enorme expressão lá. Tem grandes vinhos de Taná lá. Inclusive mais hoje do que antigamente, mas teve um sucesso absoluto no Uruguai. E é interessante porque o Uruguai é um país meio rústico, eu acho que Taná é a cara do Uruguai por isso, né? Meio rústico, um vinho extremamente encorpado, um vinho que não é para tomar, fez hoje, toma amanhã, a menos que faça técnicas aí, né, para macerar menos e tudo mais, e é por isso que eu insisto tanto a gente falar sobre isso, né, mas se tu não intervir tanto, se tu quiser um vinho normal, como tu faz qualquer outro, o vinho de Taná é muito mais encorpado que o de Cabernet Sauvignon, e não é um vinho para tomar assim, né, fiz para tomar amanhã, não. Provavelmente é um vinho que careça de madeira, ele melhora, ele fica mais tranquilo, ele ganha mais aromas, porque é uma uva um pouco rústica em aroma, não é extremamente aromática. E dá um vinho, do meu ponto de vista, um dos melhores vinhos que tem para envelhecer por aí. Né? Faz tanás, muito... Ai, gente, o cachorro. Vai acabar, não dá para esperar um pouquinho? Não dá. Mas tudo bem. Desculpa. Mas, realmente, o grande vinho do Uruguai é o Taná. Tá? A grande região é Canelones, que é a região, é o estado, vamos dizer assim, em que está só um pouquinho, gente, peraí. Desculpem, é que eles resolveram fazer graça, eles tinham ficado quietinhos, até que fazer graça agora, no fim da... Como eu dizia para vocês, o grande vinho do Uruguai é o Taná, e esses dias esse mesmo amigo, que inclusive é meu aluno hoje, ele ficou meio contrariado no que eu disse, né? Mas o Uruguai tem vinícolas muito velhas, tá? Mas aqui tem grandes, mas no geral são velhas, e muito mais atrasadas do que as do Brasil. E eu acho que inclusive isso é um detalhe interessante de se reparar, porque eles fazem grandes vinhos. Tu olha e tu diz, como é que eles fazem isso nesses lugares assim, tão velhos? Porque eles têm uma baita uva, os caras têm uma baita uva, têm uma boa experiência, uma boa forma, um bom saber fazer. E eu, particularmente, gosto muito dos vinhos uruguaios. Tá? Então, a gente tem ali, além do Taná, tem algumas coisas de brancas interessantes, que não se fala muito. Eles têm Sauvignon Blanc, em Uruguai, é muito gostoso. É menos cansativo que o chileno, por exemplo. E nessas linhas rápidas, aí, para a gente conseguir falar minimamente desses países, passando do Uruguai, que eu queria ficar falando a manhã inteira do Uruguai, eu gosto muito do Uruguai, eu gostaria muito de ter sido Uruguai, mas tu nega, tu não quer ser brasileiro, eu preferia ser Uruguai, não tem problema nenhum, eu acho que não tem mal, né, eu preferia muito mais ser Uruguai, não tendo muito mais, eu vim de um lugar que é muito parecido com o Uruguai, o Rio Grande do Sul, na verdade, só foi tirado do Uruguai por bobagens diplomáticas e militares, né? Mas, enfim, eu particularmente gostaria muito de ser Uruguai. E, enfim, chegando ao Brasil, eu não vou nesses minutinhos que faltam aí falar tudo, né, nem era a minha intenção, e nem
cabe, né? Porque a gente só vai jogar um monte de informação para nada, mas como é sabido, né, Rio Grande do Sul, embora o Brasil, Brasil, embora comece lá em 1500 e alguma coisinha, a vitivinicultura só dá certo em Teve as missões também, tá? Tinha cultivo de uva nas missões para fazer vinho pelos jesuítas e pelos índios, né? Que eles cooptavam, aquela coisa toda. Mas o negócio funciona mesmo quando teve uma primeira vinícola do Brasil, foi na campanha gaúcha, que eram os Marimon, e os parentes deles mesmo só foram meus alunos, a mãe e a filha, que eram netas, não tenho bem certeza, bisnetas do cara. Mas o negócio funciona mesmo e acontece a partir de 1875, né, com a chegada dos italianos. Não é assim essa história tão bonitinha que eles contam, e eles nem começaram a fazer vinho em 1875. Eles chegaram e até se dar conta, assim, até derrubar um matagal que era aquela serra, até descobrir que a serra era toda assim, até descobrir que o negócio era úmido, que era um raio, foi um trabalho hercúleo, tá? Então, eles são muito bons nisso, e até hoje são um povo muito trabalhador, muito preconceituoso, várias outras coisas, assim. Eu trabalho até mais, assim, a vida deles é trabalhar. Aí morrem, os filhos estão tudo, né? Os caras da minha idade estão acabando, né? Todo o trabalho bem feito, né? Que é o que dá quando a gente não dosa bem, né? Que é trabalhar para deixar, mas enfim, cada um com as suas formas de pensar a vida. Eu não trabalho para deixar, eu trabalho para mim. Mas são de fato muito trabalhadores. E é daí que um meio do mato úmido, alto, íngreme, estranho, vira aí um grande polo metal-mecânico, um grande polo de produção animal, né, porco e galinha, tem bastante na serra, e um grande polo de vitivinicultura. O Brasil vai despontar mesmo, vai lá pelos 920, começa a ter produção consistente, a Salton está aí em 1910, é uma das vinícolas mais antigas, 1920, 30 começa a ter produções consistentes, e vai andando até ali umas décadas de 60, com mais empresas, 70, pelos 70 chega a multinacional, aí dá um outro ritmo para o Brasil. Primeiro grande salto do vinho brasileiro é multinacional, que os caras dizem, gente, do jeito que vocês fazem, vocês nunca vão fazer vinho bom. Vocês precisam conduzir de jeito diferente o vinhedo, precisam produzir, parar de jogar todo o cocô da galinha, que era basicamente isso. Né? Às vezes o vinhedo não era do lado da galinha, era dentro, né? Muita adubação nitrogenada, nunca dá certo. E as multinacionais nos ensinam, de alguma forma, assim, precisamos mudar isso aí. Teve um grande nome, que com muita honra foi meu professor, o professor Angeli, que foi um dos caras que talvez teve, assim, né, da história mais recente, foi um dos caras que mais fez diferença aí, trabalhando na Shandong, dizendo, olha, gente, tem que podar menos, tem que reduzir, né, tem que deixar menos produção, tem que parar de enfiar cocô até dizer chega, tem que deixar a uva amadurecer. E aí a gente chega basicamente onde a gente está hoje na Serra Gaúcha, né? Um desponte enorme de vinícolas familiares que eram produtoras dessas empresas, que inclusive a maioria fechou, hoje só está a Shandong funcionando, com vinhedos cada vez melhorando. Então, na região mais tradicional, na verdade, tem, assim, e isso é do meu ponto de vista, tem 20 anos que a gente faz, 20 pode deixar em 20 ali, 19 talvez, que a gente está fazendo vinhos realmente consistentes como eles são hoje, que são totalmente diferentes daqueles que se tinha em 80 e 90, tá? Que já eram, por si, bem diferentes daqueles que a gente tinha lá no começo. Paralelo a isso, foram despontando aí na Serra, campanha gaúcha já estava aparecendo, a Almaden já tinha lá desde 70 e alguma coisa, e produzia com consistência, e essa região, inclusive, acho que demorou muito para estar como está hoje, que virou um grande polo vitivinícola. E já há muito tempo atrás, lá nos 60, 70, tinha uns japoneses, um japonês, como é que chama? Moro, eu nem lembro o nome do cara, que plantava uva para consumo, uva para mesa. Ele foi para Israel, olhou lá, aqueles negócios irrigados, pô, podia fazer isso no Nordeste, fez. E o cara teve uma grande ideia, né? Então, a gente começa com uva para mesa, aparece a Cinzano produzindo uva para fazer vinho base para o Cinzano, né, para o vermute. Viu que era mais barato comprar do Rio Grande do Sul,
não vou dizer que abandonou, mas passou para uma empresa, quem é do Nordeste, talvez até o Daniel já tenha visto esses caras por lá, que eles vendem tudo que é coisa, Norte e Nordeste, principalmente Nordeste. Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte. Eles têm sabonete, tem vinagre, tem tudo que é coisa. Comprou a vinícola da Cinzano para fazer vinagre. E foi ficando entre uva de mesa e vinagre até os 90 e alguma coisinha, quando se entendeu que se podia fazer vinho. Na verdade, lá em 90, 80 e pouquinhos, a Forestier investiu em fazer vinho lá, tipo californiano. Não deu exatamente tão certo, eles tinham algumas linhas que contavam com vinho que vinha de Petrolina, ou lá, enfim, não bem de Petrolina, até Garibaldi para engarrafar, para misturar, para melhorar o vinho da Serra, para tornar diferencial, mas acabou fixando como um lugar que se fazia vinho. Hoje Petrolina é um polo consolidado, com vinhos diferenciados, bastante teor alcoólico, acidez baixa, quase sempre uma necessidade de corrigir a acidez, tão baixa que é. Uma grande possibilidade, do meu ponto de vista, de fazer vinhos bons de consumo corrente. Eu não vejo um grande potencial para grandes vinhos lá, sim. Casos isolados, sim, já tem o Testardi da Miolo aí, entre vários outros, entre alguns da Rio Sol também, mas o grande lance deles, do meu ponto de vista, é assumir que fazem bons vinhos de baixo preço para consumo corrente mais. E na história mais recente, a gente volta Santa Catarina, desde sempre, Vale do Rio do Peixe, mais ou menos no mesmo tempo que se tinha na Serra Gaúcha. Do Vale do Rio do Peixe, até hoje se faz essa viticultura mais colonial, aí foi Uruçanga também, que é relativamente antiga e tradicional, e São Joaquim é a mais novinha de todas. Tá? Então, é um grande destaque, mas não é aquela coisa assim de longa tradição. São Joaquim aparece aí lá nos 90 e pouquinhos, 2000. Então, uma região, quando muito, com 20 anos. E basicamente por loucura, por uma pesquisa de padre que mostrou, olha, até que dá para plantar uva aqui, quase que por um acaso, e por um louco apaixonado por vinhos, que era o seu Manuel de Loura de Freitas, que era o dono da Secrisa, político, o cara era dono, né? O Criciúma se dividia entre os Angeloni e os Freitas, basicamente isso, tá? E botou, eu ia dizer que o dinheiro que tinha, o que não tinha, mentira, porque é o dinheiro que ele tinha, porque ele morreu ainda com muito dinheiro, botou uma vinícola assim de cinema. Isso aí fez atrair os olhares para a região. Vamos ter tempo para discutir isso, eu não acho que é uma região perfeita, se tenta muito isso, mas não é, né? Até por ver ali índices climáticos e tudo mais, tu vê que não é, mas que produz vinhos diferenciais, tá, interessantes e que têm sido cada vez mais buscados. Então, e é hoje o grande ponto de vinho de qualidade em Santa Catarina. Por isso que a gente precisa ter um certo conhecimento sobre aí os vinhos de altitude catarinense. E, em um minuto, na realidade, assim, tem outras indicações, quase todas elas na Serra Gaúcha, tá? E a mais recente de todas é Sudeste, aquela que eu falei para vocês. Eu não vou repetir aqui, né? Que é dos vinhos de inverno, que é vinho que eles fazem 2 podas para uma produção, né? Uma que era como se fosse o normal nosso para produzir no verão, mas no verão não produz mal. Eles cortam tudo, ela brota de novo e ela produz lá no inverno. Eles produzem uma safra por ano. Lá é sempre meio quente, sendo que no inverno tem mais amplitude térmica e menos umidade. Resultado, é mais caro produzir, mas os vinhos são, assim, ó, excepcionais. Eu não tomei ainda nenhum vinho de lá. Já não, tirando da Guaspari, não tomei nenhum vinho de lá, mas assim, ó, do que eu já tomei, excepcionais mesmo. O colega que trabalha lá diz que ele é da Serra, né, Gaúcha, ele diz que assim, são vinhos impressionantes e consistentes em qualidade. E aonde que a gente vai parar? Não sei, porque na Chapada Diamantina já tem vinhedo, mais ou menos nesse ritmo aí de colheita de inverno e 2 podas para uma produção. Cada tanto, Pinheiro Machado sempre teve, agora tem vinícola dentro de mina de ametista, que é um negócio lindo, sensacional. E no norte já tem, é uma coisa que ninguém falaria, plantar no norte. No nordeste, fora do semiárido, também já tem. E é aquilo que a gente comentou, né? Quanto mais gente fizer maluquice, aí melhor é.
Quase sempre esses vinhos são caros, nem sempre são bons, mas eles chamam atenção, né, para o Brasil e trazem diversidade, tá? E diversidade é uma marca do Brasil, ou deveria ser, né? Às vezes a gente é meio intolerante, mas não deveria, né? Porque, enfim, a gente é um povo extremamente diverso. E nessas rápidas palavras aí, fazendo pontos principais, tá? Eu vou deixar para vocês a indicação daquela aula. Eu tenho algumas coisas que eu não devia ter falado lá, tá? Que depois que eu falei, eu não devia ter falado isso, ao menos desse jeito, assim, então, mas ajuda a ter uma ideia. E aí quem quiser ver, vê, né? E provavelmente esse grupo apareça lá no fim, né? Não ajuda tanto assim a gente, né? Porque daí a gente já vai ter passado pela avaliação e tudo, mas os pontos principais eu falei, tá? Ah, sim, uvas principais do Brasil. É difícil falar nisso num país que tem tantas regiões. Mas, no fim das contas, Barbeira pioneira, tá? Foi a primeira uva vinícola, depois da Isabel, vamos lá. Isabel foi a primeira que permitiu alguma coisa. Barbeira, uma das que mais se destacou, porque foi a primeira vinífera que deu certo. E, basicamente, os vinhos lá das décadas de 50, 60 era pura Barbeira. E aí, depois disso, Cabernet Franc. Aí os primeiros vinhos de grande qualidade, pelo menos para a época, no Brasil eram de Cabernet Franc. Bem recente, Merlot, uns 30 anos, 40 anos, Merlot, que é a grande uva do Vale dos Vinhedos. Então, todas essas eu diria que eram tintas emblemáticas do Brasil, não consigo te dizer qual que é mais. E de brancas, Riesling. Tem gente que fala na Peverella, mas a Peverella não foi uma uva que tinha antigamente, mas não tem tanto. Riesling sempre teve em grande quantidade lá nos primórdios, e ainda hoje é uma uva que se usa com boa qualidade. Eu gosto muito de Riesling. E a Chandon, é um dado importante, faz questão que tenha Riesling no seu espumante, porque entende que ela dá características que Chardonnay não tem. E as uvas internacionais, né? Cabernet Sauvignon, que é a mais plantada no Brasil, Chardonnay de brancas, Sauvignon Blanc, e por aí vai. E chega, já avancei 3 minutos no tempo de vocês. Mas ainda deixo uns minutinhos para vocês fazerem perguntas aí, né? Para isso que eu estou aqui. Professor, aquela avaliação que está no sistema, e ela vai ser liberada hoje, é isso? Obrigado por perguntar. Não, esquece. Eu acho que eu não falei disso lá na primeira aula, tá? É porque o SIGA me obriga a dizer que vocês têm avaliação, para eu poder jogar as notas das avaliações de verdade, tem que ser em outros dias. Obrigado por ter dito. Eu estou com o SIGA aberto, eu vou dar uma olhadinha nisso, mas não se importem com isso. Onde é que está aqui a avaliação? Aqui, não, onde é que está? Meu Deus, tem uma para 23/7, esqueçam. Sabe por que eu botei para 23/7? Que seria a avaliação que eu faria com os trabalhos, né? Botei na primeira aula. Não levem a sério isso, que é a nota dos trabalhos. Né? Que bom que perguntou, porque eu realmente não tinha visto isso. Não, Bárbara, não precisam entregar trabalho escrito, não. A rigor, você não precisa nem fazer a apresentação. O que eu quero dizer é que, né, cada um sabe os recursos que vai usar aí, né? Então, é com vocês. Provavelmente vocês vão sentir falta de ter uma apresentação aí no PowerPoint, porque a gente acaba precisando, até para ajudar ali na dinâmica, não esquecer o que eu falar, aquela coisa toda, mas não tem nenhuma obrigação em relação a isso, tá? E tem um vídeo no... Se quiserem fazer um resumão para mandar para os colegas, é interessante, mas isso é opção de cada um. Pode falar, Marina. Tem algum vídeo no YouTube, no teu canal, sobre essas regiões aqui da América do Sul, que tu falou agora, alguns pontos? Tem, eu vou pôr aqui para vocês, anotei aqui para fazer isso, inclusive, deixa eu botar aqui o vídeo das regiões. E aí eu ponho lá para vocês e adiciono mais esses aqui. E acho que a gente consegue mais ou menos dar jeito nesse assunto. E beleza, professor, eu acho que eu vou olhando esse vídeo também do canal, que vai estar mais explicadinho, né? Com certeza, vai ter bem mais detalhes. Aí, quem sabe semana que vem tenha mais dúvidas sobre isso. Beleza. Aquela pergunta que eu não gosto de fazer, França, tá tudo certo? Na semana que vem, assim. Eu não gosto de fazer porque eu morro de medo, assim, mas pode ser não. Ô, professor, olha, Oi. eu sou da França.
vou lhe confessar, eu não sei. Uma dúvida que eu quero tirar com você é o seguinte: o trabalho ele é em grupo, certo? A França Isso. são 8 regiões. O grupo fez um sorteio, né, para dividir essas 8 regiões. Aí cada um ficou com uma região. Então, tipo assim, a minha dúvida é o seguinte: por exemplo, eu fiquei com a região tal. Se eu não conseguir fazer o meu trabalho ou não ir na aula, não aparecer no dia da apresentação, por exemplo, sei lá, aconteceu algum imprevisto, o senhor não vai avaliar o trabalho como um todo, né? Porque daí vai ficar faltando, por exemplo, uma região, não vai ficar completo. Tu vai avaliar individual, né? Eu faço um misto entre o que deveria ter nele todo, que afinal é um trabalho em grupo, e o que cada um apresentou. Porque senão, imagina, quem não apresentou, nunca apareceu nada, ia ganhar a mesma nota, né? Claro que não, eu avalio cada um e o todo. Não, isso eu entendi, mas eu digo assim, ó, como é um trabalho em grupo, vai ficar faltando uma região. Aí, por exemplo, quem se dedicou, quem fez a sua parte, foi lá, apresentou, meteu a cara, e daí um não foi, a gente vai perder. Hoje, sem o trabalho escrito, eu avalio muito mais a apresentação em si. Isso já me trouxe problema, tá? Uma vez o grupo me confessou assim: pá, você deu uma nota maior para fulano e fulano não fez nada. Eu disse, gente, mas apresentou muito melhor, né? E quando eu virei o trabalho escrito, esse risco existe, infelizmente. Mas não é obrigatório, assim, foi o que eu disse agora há pouco. Você pode fazer o slide. Eu acredito que vai precisar, né? Se eu fosse fazer esse trabalho, eu faria, porque eu acho que eu sentiria falta ali de ter um ponto de apoio para ir esmiuçando as ideias. Lembre-se que figuras são uma coisa que, sim, que às vezes as pessoas não se tocam, né? Figuras, muitas vezes, elas são muito melhores que um monte de texto, porque ninguém lê aquele monte de texto. Ou pior ainda, começa a ler e não presta atenção no que está falando. Então, muitas vezes um mapa é muito mais ilustrativo que o texto. O que, Cláudia, exatamente? Isso, de ficar aí, apresentar e ler, começar a ler, e o nervosismo, tu fala errado e tu me tirou nota uma vez, lembra? Tá vendo, ó? Tá vendo? Então, lembre-se, né, de que você não se avaliar pela apresentação. Então, leiam o assunto, aproveitem o fim de semana para fazer isso. Sei que a gente tem várias, lavar roupa, dar banho no cachorro, não sei, mas tentem fazer um esforço. Inclusive, tem que terminar de avaliar. Eu vou te dizer, tá aqui bem difícil, mas, né, vai dar tudo certo. Senão não chega no fim, né, aquela velha história. Sim, na Marina, deveriam, né, conversar entre eles. É que, sabe, quando eu digo que eu acho que é muito individualista, e sou mesmo, porque às vezes não funcionam bem as coisas coletivamente, né? Para trabalho em grupo acontece isso, mas não teria como fazer assim, né, um pedacinho para cada pessoa, né? Não, a gente precisa organizar aí. E é parte do que se avalia numa escola, né? Cooperação, trabalho em grupo, tá lá nos escritos aqueles, que às vezes as pessoas não leem, né, elas não entendem o que a gente pede um trabalho em grupo. Mas, enfim, mas é mais ou menos isso. Então, gente, já avançou, já foi os 10 minutos de vocês, já foi tudo. Então, bom fim de semana. Fale, Maria Aparecida. Falou ali nos 45. Na hora que, desculpa, na hora que eu ia fazer a pergunta, a minha internet caiu. Só para mim, tirando a dúvida que a minha colega fez ali, o que eu entendi sobre o trabalho é que eu fiquei com uma parte da Espanha, né, para me apresentar. Aí, no caso, se meus colegas não apareceram, ou alguém já saiu do grupo, que eu nem sei se saiu, né, que eu também não estou vendo aqui na aula. Aí, eu sou responsável pela minha parte, né, não pela do outro, não é isso? Ah, tá, no dia da apresentação. Ah, tá, isso que eu queria entender. Isso, de modo geral, sim. De um modo geral, sim, é isso. Ok, então. É isso, gente. Então, bom fim de semana para vocês, bons estudos, bons vinhos, bom descanso e estamos, enfim, quem não se vacinou ainda. Oi, pode falar. Semana que vem é aula na quinta, a gente vai ter também, né, de bebidas. Vai ser às 8? Sim, sim.
quando é presencial, eu sempre faço as 8. Eu estou vendo, tá vendo que a gente está acabando aí, e isso que fez 10 minutos menos de intervalo, tem potencial para falar bastante coisa, sempre. Sempre, ainda mais cerveja. Inclusive, tem que procurar um negócio para a semana que vem, que eu não sei onde está, que eu queria mostrar para vocês. Bem lembrado. Mas é isso aí mesmo. Tá bom, obrigada. Bom final de semana. Obrigado, tchau, gente. Até a semana que vem. Na quinta a gente se vê também, semana que vem. Tchau, até quinta. Até mais. Obrigada, professor. Boa semana, bom final de semana. Boa semana. Boa semana.